pessoal, essa aula é sobre as grandes navegações. As grandes navegações foi um período da era dos descobrimentos. É um período da história que decorreu entre os séculos XV e XVII, durante o qual, inicialmente portugueses, depois os espanhóis e posteriormente alguns países europeus exploraram intensamente o globo terrestre em busca de novas rotas de comércio. As grandes navegações. Então, grandes navegações foi o nome dado às viagens que os europeus fizeram entre 1400 e 1600. Este era um mapa utilizado pelos navegadores europeus. Foi feito por Ptolomeu, ele era um geógrafo e astrônomo. Quais eram os motivos para as grandes navegações? Era a busca de uma nova rota marítima para o Oriente, depois que Constantinopla foi tomada pelos turcos, dificultando a aquisição de especiarias, tapetes, seda e artigos de luxo. As especiarias eram pimenta, gengibre, cravo, canela, noz moscada, açafrão, entre outras ervas aromáticas. E nós tínhamos então esses produtos que eram caríssimos na época devido à sua utilidade para temperar os alimentos, pois na época não existia refrigeração. Aqui nós temos uma representação do globo terrestre, né, e um caminho em linha reta da Europa, especificamente Portugal, até a Índia. Seguir uma nova rota para as Índias. Essa foi uma questão que por muito tempo os europeus faziam. A gente pode observar os principais produtos, metais preciosos, escravos, pedras preciosas e as especiarias que existiam na época, que era de interesse pelos europeus. Então, saindo ali de Lisboa, Pedro Álvares Cabral passou por Cabo Verde, nessas linhas pontilhadas em azul, né? Depois passou por Porto Seguro no Brasil e de lá seguiu até o Cabo das Tormentas no continente africano. Logo depois ele contornou a África e chegou então na Índia, em Calicut. Vasco da Gama saiu também de Lisboa, passou direto e foi para Cabo das Tormentas. Logo depois chegou em Calicut. Bartolomeu Dias já saiu de Lisboa, passou pela África e depois contornou o Cabo das Tormentas, chegando posteriormente a Calicut. Pedro de Covilhã passou por dentro, né? Saindo de Lisboa, passou por Celta, depois atingiu Goa, na Índia. A solução era navegar pelo Oceano Atlântico, mas existiam perigos a serem enfrentados. Quais eram esses perigos? Muitos perigos imaginários. Acreditavam que a Terra era quadrada, outros
julgavam que ela era achatada como uma pizza. Falava-se que, na altura da linha do Equador, as águas ferviam, incendiando os navios. Nessa gravura de 1558, vemos a serpente marinha, um dos monstros que contava-se infestava o Oceano Atlântico. Então, na época, o imaginário do ser humano fazia com que todos que faziam essas navegações morressem de medo, devido a esses monstros marinhos. Acreditava-se também que a Terra era plana e que o oceano terminava em um abismo sem fim. Acreditava-se também que os grandes oceanos eram povoados por monstros e serpentes marinhas. Continuando a parte 2 da aula sobre as grandes navegações, nós vimos que a partir do século XV, em especial no século XVI, teve início o fenômeno conhecido como expansão marítima comercial ou grandes navegações. Um esquema muito interessante onde mostra a Terra segundo a Bíblia, na versão da tradução de João Ferreira de Almeida. Segundo Jó 9:7, dá ordens ao sol e ele não nasce, o que sela as estrelas. Isaías 40:22 diz o seguinte: e ele o que está sentado sobre o círculo da terra. Eclesiastes 1:5 diz: o sol nasce e o sol se põe e corre de volta ao seu lugar de onde nasce. Em Jó 22:14 diz o seguinte: grossas nuvens o encobrem de modo que não pode ver, e ele passeia em volta da abóbada do céu. Jó 26:10 diz o seguinte: marcou um limite circular sobre a superfície das águas, para que as águas não ultrapassassem. Provérbios 8:29. O Senhor reina, ele firmou o mundo de modo que não pode ser abalado. Salmos 96:10. Aí nós temos o abismo. Era assim que era visto a Terra segundo a Bíblia. Os perigos reais que os navegantes tinham pela frente também não eram poucos. Era muita ventania desfavoráveis, ameaças de encalhes, doenças desconhecidas, povos e lugares estranhos, fome e sede nos navios. As especiarias eram tão cobiçadas a ponto dos europeus enfrentarem tantos perigos. As especiarias serviram para dar mais gosto às refeições. As especiarias são temperos, condimentos usados na culinária para proporcionar sabores diferentes na comida. Algumas especiarias também eram e ainda são utilizadas na fabricação de cosméticos, óleos e medicamentos. Utilizadas para conservar os alimentos, além disso, buscá-las dava muito dinheiro, portanto, valia a pena enfrentar os perigos. Aí nós temos algumas atividades para a gente desenvolver. O que levou os portugueses a se aventurarem por mares desconhecidos, se era tão arriscado? Com relação às grandes navegações, explique. Por que os europeus precisavam de um caminho alternativo para as Índias? Cite os perigos reais e imaginários enfrentados pelos europeus.